Fala galera, tudo bem? Então, estamos aqui para resolver a lista, que eu passei para vocês. Essa é uma lista com questões mais difíceis, tá bom? Provavelmente muitos de vocês não conseguiram ter um bom desempenho nela, mas isso foi proposital. Eu quero que vocês saibam identificar os principais modelos de questões desses assuntos. Então, aquela listinha anterior foi mais simples, de velocidade média, substituir as fórmulas. Aqui vai ter um pouquinho mais de raciocínio, mas eu tentei compilar vários estilos de questões. Ou seja, o que é que eu quero com isso? Eu quero que você veja como resolve os principais tipos de questões, como eu penso, para fazer com que você pense do seu jeito e consiga desenvolver as questões da melhor maneira possível, tá bom? Eu vou fazer as questões agora, então uma hora ou outra eu vou precisar fazer cálculo aqui, só para não perder tempo, fazer alguma conta errada, tudo bem? Primeira coisa que vocês têm que perceber é o seguinte: existe um checklist que eu sempre uso para resolver as questões. Então, primeira coisa que eu sempre coloco é anotar os dados. Eu estou lendo a questão, anoto os dados organizadamente. Me deu isso, me deu aquilo, me deu aquilo. Depois, eu anoto o que a questão pede. Ele me pediu velocidade. Ele me pediu tempo. Ajeito. E aí, aquilo que eu já tinha dito para vocês, Tem que saber se é um movimento uniforme ou em 1000V, porque a gente vai ter que usar as fórmulas propícias para cada tipo de movimento. Bem como a gente tem que anotar as fórmulas, identificar o que a questão me deu, o que ela está pedindo e qual fórmula eu vou utilizar. Não é isso? E por fim, eu faço um esquema. Quando eu venho fazer um esquema desses, me ajuda muito a entender o que a questão quer, o que eu tenho, como devo sair da questão. Tranquilo? Então, vamos começar pela questão 1. Questão interessante. Ela diz o seguinte: A e B são dois pontos de uma reta e M é o ponto médio. Então eu fiz A e B, M é o ponto médio. Ou seja, pessoal, de A até B eu tenho uma distância que eu posso chamar de X. E de B, de M até B eu tenho outra distância X. Por isso que B é o ponto médio. E aí vem, a questão diz o seguinte: um móvel percorre essa reta sempre no mesmo sentido, com velocidade constante, em cada um dos trechos AM, MB. Então a velocidade é de 72 km por hora aqui e 30 metros por segundo aqui. Então, ele vai andar, eu vou chamar de velocidade no trecho 2, tá? Com 30 metros por segundo. E a velocidade no trecho A, ele disse que era 72 km por hora. Divide por 3,6 e aí a gente já deixa em metros por segundo, que vai dar 20 metros por segundo. Então, o trecho A1 tem 20 metros por segundo. Tudo bem? É isso que a gente tem aí como dado. Dando continuidade, a gente vai ter o seguinte, A velocidade no trecho AB é 72, no trecho MB é 30. Qual a velocidade média? Cuidado com isso. O que é velocidade média? Então, anotei os dados e estou fazendo o que a questão quer. A questão quer a velocidade média. O que é uma velocidade média? Não é o ΔS pelo ΔT? Não é isso? Quem é esse ΔS, pessoal? O ΔS é X mais X, não concorda? E quem é o T? O ΔT é o intervalo de tempo desse trecho mais o intervalo de tempo gasto
nesse trecho. Vocês concordam? Que o tempo total é T1 mais T2, o ΔS é tudo. O que vocês costumam fazer aqui e errar é o seguinte. Vocês pegam a velocidade aqui, com S divide, sei lá, faz alguma coisa desse sentido. Não é assim, tá bom? Como é que a gente deve proceder nesse tipo de questão? Repara que a gente tem duas incógnitas nesse trecho aqui, no trecho AM. A saída desse tipo de questão é que você analise trecho por trecho. Descubra o tempo daqui, descubra o tempo daqui, jogue aqui e depois descubra a distância. Como ele não deu a distância e a gente não tem o tempo, eu considero, para facilitar as contas, eu chamo essa distância x de um valor que eu conheço. Simples assim. Então, repara no seguinte. Essas distâncias são iguais, porque ele disse que M é o ponto médio. Então, eu venho e digo que aqui vale, sei lá, 600 metros. E aqui eu também digo que vale 600 metros. Eu tenho distâncias iguais. Júlio, se eu colocasse 500 metros, estava certo. Se você colocasse 1000 metros para cada, daria certo do mesmo jeito, porque você está respeitando o que a questão disse. Ora, o que você não pode fazer é chamar aqui de 600 e aqui de 300, porque a questão disse que é metade. M divide o trecho em metades. Qualquer metade que você coloca vai dar certo. Uma vez que você faz isso, eu vou descobrir o tempo no trecho 1 e o tempo no trecho 2. Porque essa questão, ela fala que eles estão em MU, em movimento uniforme. Se é movimento uniforme, eu só posso usar a velocidade média ou solvente. Concorda? Então, vamos comigo. Trecho 1. Trecho 1 é o trecho de laranja. Olha o que eu vou fazer. Eu vou descobrir o tempo nesse trecho. Porque eu somo com o tempo daqui. Eu não já sei que a distância total é 1.200? Acabou. Eu já tenho a distância. Vou agora descobrir o tempo. Então, velocidade no trecho 1 é a distância no trecho 1 dividido pelo tempo no trecho 1. Qual é a distância no trecho 1? Quanto é o tempo, né, no trecho 1, que é o que a gente quer? Vai ficar ΔS1 dividido pela velocidade 1. Então, o tempo no trecho 1 vai ser 600 metros dividido por 20 metros por segundo. O tempo vai dar, corta o 0 com 0, 60 por 2, deu 30 segundos. Então, eu já descobri que o tempo no primeiro trecho deu 30 segundos. Vou descobrir agora quanto tempo ele demorou nesse trecho 2. Toda questão que for nessa pegada, você deve fazer esse procedimento. Então, quem é o trecho 2? Também não tem movimento uniforme. Velocidade de 2 é ΔS de 2 pelo tempo de 2. Então, quanto é o tempo 2? Tempo 2 é ΔS2 dividido pela velocidade de 2. De maneira que T2 vai ser 600 por 30, correto? 600 por 30. Então, T2, corta um 0 com 0, vai dar 20 segundos. É isso que a gente tem como saída de questão, né? É isso que a gente tem como saída de questão. Agora, a gente vai para a parte final. A parte final, ela é a seguinte. A parte final é a seguinte. Quanto é a velocidade média nesse trecho? Quanto foi a distância? 1.200. É 1.200 porque eu quis dizer que era 660 e 600.
Se você quisesse usar 300 e 300, não tinha problema. O que não pode é você chamar esse valor maior que esse, ou esse menor do que esse daqui. Tem que ser iguais, porque é questão desse ponto médio. Então, ó, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 1.200 dividido por 50 segundos, porque é o tempo total, 50 segundos. Então, a velocidade média aqui deu 24 metros por segundo. 24 metros por segundo. Repara numa coisa que pode ser teórica também, né? A parte teórica disso aqui pode ser o seguinte, e é extremamente cotidiana. Se a gente vai daqui para Caicó, e eu divido o trecho até Tangará, ou qualquer, daqui para Caicó. Repara no seguinte, se eu passar, acho que são 3 horas, né, daqui para lá, se eu passar 2 horas a 100 km por hora, 2 horas e meia a 100 km por hora, e a outra meia hora eu ficar a 140, você acha que a velocidade média Natal-Caicó vai ficar mais próxima de que velocidade? De 100 ou de 140? De 100, né? Porque eu fiquei mais tempo com 100 km por hora. Exatamente aqui. A velocidade ficou 24, ficou mais perto dessa, porque T1 tem um tempo maior que T2. Tudo bem? Vamos dar uma olhada nessa questão 5. Essa questão 5 também é bastante interessante. É um modelo de questão que geralmente aparece e eu trouxe para que a gente já percebesse como deveríamos proceder aí. Então, ó, um móvel A com movimento retilíneo uniforme, então já sabe que é MRU. O móvel A é MRU, né? Parte do ponto X em direção a Y. Então, deixa eu ajeitar aqui. Parte do ponto X em relação a Y. Beleza? Aí ele diz, ó, com velocidade de 90 km por hora. O que é que eu vou fazer? Eu chamo ele de V1 e digo que ele está a 90 km por hora. No mesmo instante, sai de Y na direção de X um móvel B também em MRU. A distância retilínea XY é de 10 km. A velocidade do móvel B, é isso que ele está pedindo. A velocidade do móvel B, para que ambos se cruzem a 6 km de X, deve ser. Essa é uma questão de encontro. Lembra que nas situações especiais eu disse que tem uma condição chamada de encontro? Tá aqui, encontro. Quando dois corpos se encontram, eles têm a mesma posição final. Mas repara no texto. Português agora, não é nem física. A distância XY é de 10 km. A velocidade do móvel B para que ambos se encontrem a 5 km, a 6 km de X é igual a quanto? Pessoal, se tudo isso aqui é 10 km, você concorda que eu posso chamar isso aqui de 0 km e eu posso chamar isso aqui de 10 km? A questão está dizendo que eu tenho que ficar, que eles se encontraram aqui. E o que é essa distância? Essa distância está aqui, né? A 6 km de X. Gente, X é aqui. E se eles estão a 6 km de X, quanto vale essa distância? 6 km. Quantos quilômetros esse carro vai andar? Ele vai andar 6 quilômetros. Quantos quilômetros o carro azul vai andar? 4 quilômetros. Estão sacando aí a ideia? Um com 6 quilômetros, outro com 4 quilômetros. É isso que a gente tem. Então, a gente vai ter que sair. O objetivo é descobrir essa velocidade aqui.
Anotei os dados. Viu que a questão solicita. Identifique que isso é MRU, MRUV, MU. Anote as fórmulas e faça um desenho que eu já fiz. Anotar as fórmulas. Como é que eu posso anotar essas fórmulas aqui? Gente, se MRU, eu só posso pensar em sorvete, né? Ou velocidade média. Então, ó, S para o carro 1 é igual a posição inicial de 1 mais V de 1 vezes o tempo. Outra coisa extremamente importante que vocês têm que se ligar aqui é que tem um carro indo para lá e o carro azul está vindo para cá. Está no movimento. Isso, perfeito. Está no movimento progressivo e o outro está no movimento regressivo. Toda vida que tiver um carro vindo em direção ao outro, eu tenho que adotar um caminho, um eixo como positivo. Eu estou adotando para cá. Você adota o que você quiser, desde que você respeite o eixo que você adotou. Então, ó, qual é a posição final para A? Ele não vai estar na posição de encontro em 6 km. Qual é a posição inicial dele? 0, porque ele está saindo daqui. Mais, porque é um movimento progressivo, e sua velocidade, que é de 90 km por hora. Então, ó, 90. E o tempo? Ah, Júlio, o tempo a gente vai descobrir. Repare que o tempo é igual, porque à medida que o azul está vindo, o preto também está vindo. Quando eles se encontrarem, demorou o mesmo intervalo de tempo. Por isso que o tempo é igual nessas questões aqui, nesse caso. Então, o que é que a gente vai ter aqui, ó? Vamos ter 6 igual a 90 T. Então, a gente vai descobrir aqui um tempo. E esse tempo, ele vai ser igual para todos. Para todos eles. Belezinha? Esse tempo aqui deu 0,067 horas. Esse é o tempo. Uma dúvida que pode aparecer para vocês. Júlio, eu podia colocar isso aqui 6.000 metros, né? Já que 1 quilômetro vale 1.000 metros? Podia. Ficava 6.000 metros. Você podia dividir esse quilômetro por hora aqui para metro por segundo. Também daria certo. Não tem problema nenhum. Tudo bem? De chegar na mesma resposta final. Só que você ia chegar em segundos e eu estou chegando em horas. O tempo que esse andou é o mesmo tempo que esse andou. Então 0,067 é comum aos dois. Esse daqui não está em MRU também? Eu vou chamar S2, S inicial de 2, menos, porque ele está em sentido regressivo, V de 2, vezes o tempo. Tudo bem? Então, ó, quanto é o S? Posição final dele não é 6? Qual é a posição inicial? Cuidado para não errar, é 10, ó. Ele sai daqui. 10 menos V2, que é o que eu quero, e o tempo é 0,067. Quando eu passo para cá, fica 6 menos 10 igual a menos 0,067 V de 2, que fica menos 4, menos 0,067 V de 2, e ó, quanto é a velocidade de 2? O menos corta com menos, né? A gente vai chegar na parte negativa. Agora só um detalhe, tá? Que a gente vai ter que consertar aí. Então vai ficar 4 por 0,067. Dá aproximadamente 60 km por hora. Vamos só organizar uma coisa. Olha para cá. Você sabe que o movimento é regressivo, não é? Porém, olha o detalhe. Você não tem o valor da velocidade.
Isso vai acontecer também para aceleração. Às vezes, a gente vai ver que o cara vai estar freando. A gente sabe que a aceleração é negativa, porém a gente não vai ter o valor da aceleração. Então, o que é que a gente deve proceder nesse caso? Quando você sabe que o cara vai estar num tipo de movimento, mas você quer descobrir ele, sempre você vai deixar positivo, porque a conta por si só vai te dar a resposta. Tá vendo que ele deu menos 60? Eu não fiz nada, eu já sabia que ia ser menos 60, porque ele está em sentido regressivo ao que eu adotei. Deu para entender? Eu vou dar uma afastada, copiem, qualquer dúvida falem comigo.